Existe um momento na vida de toda pessoa com alta sensibilidade que muda absolutamente tudo. Um momento que Jung descreveu como o mais perigoso da jornada psicológica e que a neurociência de Huberman acaba de provar ser o ponto de virada mais poderoso que o cérebro humano pode experimentar. Estou falando do dia em que você para de sentir culpa. Não culpa por algo que você fez de errado, mas aquela culpa crônica, silenciosa, que você carrega por simplesmente existir, por ter necessidades, por ocupar espaço, por se proteger. O narcisista que passou anos te manipulando com essa arma psicológica jamais imaginou que esse dia chegaria. E quando chega, ele perde todo o poder que tinha sobre você, completamente, sem chance de recuperação. Mas aqui está o que ninguém te conta. A culpa da pessoa com alta sensibilidade não é uma emoção normal, é uma ferramenta de controle instalada na sua psique desde a infância. Jung descobriu isso em 1921, quando mapeou o que ele chamou de complexos autônomos. São estruturas psicológicas que operam independentemente da sua vontade consciente, como pequenas personalidades dentro de você, que foram programadas por outras pessoas. Huberman confirmou isso em dezembro de 2024, quando pesquisadores publicaram na revista eLife que culpa e vergonha operam por circuitos neurais completamente diferentes. A culpa ativa a ínsula posterior e o estriado, estruturas ligadas à percepção de dano e recompensa. A vergonha recruta o córtex pré-frontal lateral, a região do controle cognitivo, e a culpa crônica da pessoa com alta sensibilidade, ela sequestra ambos os sistemas ao mesmo tempo, mantendo você preso em um ciclo onde você sente que causou dano e, simultaneamente, se pune por isso. Isso nunca foi dito assim antes. Você precisa entender algo crucial antes de continuarmos. O que vou revelar nos próximos minutos vai desmontar uma estrutura psicológica que foi construída ao longo de décadas. Se você é uma pessoa altamente sensível e sente culpa por coisas que pessoas normais nem perceberiam, isso não é sensibilidade excessiva, é programação, é condicionamento. É a sombra do narcisista vivendo dentro de você, disfarçada de consciência moral. Jung alertou sobre isso há mais de 100 anos. Disse que a culpa inapropriada é o principal mecanismo pelo qual a sombra do outro coloniza nossa psique. Quando você sente culpa por existir, por ter necessidades, por ocupar espaço, essa não é sua voz interior. É a voz de quem te ensinou que você era demais. E agora vou te mostrar exatamente como isso funciona neurologicamente e como quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Calma, porque o que Huberman descobriu sobre culpa muda completamente como você entende suas próprias emoções. Em janeiro de 2025, a doutora Becky Kennedy explicou no Huberman Lab algo que parece óbvio, mas que ninguém te ensinou da forma correta. Culpa é um sinal de que suas ações desviaram dos seus valores. A culpa saudável existe para te mostrar quando você agiu contra o que acredita. Mas aqui está o problema devastador. A pessoa com alta sensibilidade que cresceu com narcisistas teve seus valores sequestrados na infância. Antes que você pudesse formar sua própria bússola moral, alguém programou a bússola para você. Você foi ensinado que seu valor fundamental deveria ser agradar aos outros, que suas necessidades eram secundárias, inconvenientes, problemáticas, que ocupar espaço era egoísmo, que se proteger era abandono, que dizer não era crueldade. Então, quando você faz qualquer coisa que priorize a si mesmo, seu cérebro interpreta isso como violação de valores fundamentais e dispara culpa massiva, aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, aquela voz que diz que você é horrível por pensar em si mesmo.
Mas esses não são seus valores reais. São os valores do narcisista implantados na sua mente, antes que você pudesse questioná-los, antes que você tivesse linguagem para dizer não, antes que você soubesse que tinha direito de existir como um ser separado, com necessidades próprias. Pesquisas publicadas em janeiro de 2025 na Frontiers in Psychology revelaram algo perturbador sobre pessoas altamente sensíveis. O estudo mostrou que pessoas com sensibilidade de processamento sensorial elevada usam menos mecanismos de defesa emocional do que a população geral, enquanto pessoas normais têm filtros automáticos que bloqueiam projeções emocionais vindas de outros. A pessoa com alta sensibilidade absorve essas projeções diretamente, sem filtro, sem questionamento. A pesquisa mostrou que isso leva à exaustão emocional mais rápida e a uma vulnerabilidade única para a manipulação psicológica. O que isso significa praticamente? Quando um narcisista olha para você com aquele olhar de desapontamento e diz que você é egoísta por ter dito não, você não apenas ouve as palavras, você absorve a emoção por trás delas. Você sente a raiva dele como se fosse sua. Você internaliza o julgamento dele como se fosse verdade objetiva. Seu sistema nervoso foi desenhado para processar emoções profundamente. Essa característica deveria ser um dom. Deveria te permitir conexões profundas, empatia genuína, compreensão de nuances que outros perdem. Mas o narcisista transformou esse dom em arma contra você. Agora vem a parte que vai mudar como você se vê para sempre. Jung identificou 4 estágios pelos quais todo empata passa após ser abusado por um narcisista. Esse mapeamento é tão preciso que parece que Jung estava descrevendo sua história pessoal. O primeiro estágio é confusão. Você não entende por que se sente tão mal quando deveria se sentir aliviado por ter saído do relacionamento tóxico. Deveria sentir liberdade, mas sente vazio. Deveria sentir paz, mas sente ansiedade. Seu sistema nervoso foi tão calibrado para monitorar o narcisista que agora não sabe o que fazer sem essa tarefa. O segundo estágio é culpa intensa. E aqui que a maioria fica presa por anos. Você sente culpa não porque fez algo errado, mas porque sua identidade antiga morreu. A pessoa que você era, o doador eterno, o pacificador, o que sempre colocava os outros primeiro, essa pessoa não existe mais. Ela morreu no momento que você disse basta. E o cérebro processa essa morte simbólica como se você tivesse cometido um crime. Como se ter se protegido fosse assassinato. Você mata uma versão de si mesmo que existia apenas para servir ao narcisista e sente culpa por isso. O terceiro estágio é raiva. Raiva de si mesmo por ter permitido o abuso por tanto tempo. Raiva do narcisista por ter explorado sua bondade. Raiva do mundo por ninguém ter te alertado antes. Raiva das pessoas que ainda estão sob o feitiço do narcisista e não enxergam o que você vê. Essa raiva é necessária. É energia de vida querendo emergir. Mas se não for canalizada corretamente, se transforma em amargura que te consome. E o quarto estágio, o que poucos alcançam, é integração. É aqui que a culpa finalmente morre. É aqui que você entende que a pessoa que você era não era você de verdade. Era uma versão adaptada para sobreviver. E que a pessoa que você está se tornando, com limites bem definidos, com necessidades reconhecidas, com o direito inabalável de ocupar espaço, essa é a versão autêntica, a sua verdadeira essência. A integração acontece quando você para de se lamentar pela morte da sua versão doadora, aquela que se sacrificava sem limites, e começa a celebrar o nascimento da sua versão inteira, completa e autossuficiente. Guarde isso, vai fazer sentido
Quando eu revelar o protocolo completo, a neurociência, publicada em dezembro de 2024, na revista eLife, mostrou que culpa e vergonha, apesar de parecerem emoções similares, operam por mecanismos neurais completamente diferentes. Os pesquisadores usaram neuroimagem funcional para mapear exatamente o que acontece no cérebro quando cada emoção é ativada. A culpa processa a intensidade do dano causado. Quanto mais dano você percebe ter causado, mais intensa é a culpa. Já a vergonha processa a responsabilidade percebida. Quanto mais responsável você se sente, mais intensa é a vergonha. Quando você sente culpa por se proteger de um narcisista, seu cérebro está calculando que você causou um dano significativo. A ínsula posterior está gritando que algo terrível aconteceu por sua causa, mas o único dano que você realmente causou foi ao ego inflado do manipulador. E isso não é dano real, no sentido moral. É consequência natural de estabelecer limites saudáveis. O problema é que seu cérebro foi condicionado durante anos, talvez décadas, a tratar o desconforto do narcisista como uma emergência existencial, como se a frustração dele fosse equivalente à sua própria destruição, como se proteger-se fosse um ataque mortal contra ele. Parece simples quando eu explico assim, né? Mas tem um detalhe neurocientífico que muda tudo e que a maioria dos terapeutas ignora. A pesquisa de 2024 mostrou que a culpa impulsiona comportamentos altruístas diretamente, sem mediação cognitiva. Quando você sente culpa, seu cérebro automaticamente te empurra para comportamentos de reparação, pedir desculpas, tentar consertar, sacrificar suas necessidades para restaurar a relação. Tudo isso acontece antes que você tenha chance de pensar racionalmente sobre a situação. Já a vergonha requer controle cognitivo adicional. Ela recruta regiões do córtex pré-frontal lateral antes de gerar comportamento. O que isso significa? O narcisista, inconscientemente, aprendeu a explorar o caminho mais direto para controlar você. Ele dispara culpa, não vergonha, porque a culpa te faz agir automaticamente, te faz voltar para ele. Antes que você pense sobre o que está fazendo, te faz pedir desculpas. Antes que você analise se realmente fez algo errado, te faz sacrificar suas necessidades. Antes que você questione se isso é justo, é uma resposta reflexa, um automatismo que ele instalou em você ao longo de anos de condicionamento cuidadoso. Mas por que ninguém te ensinou isso antes? Por que essa conexão entre a teoria junguiana de Carl Jung e a neurociência de Andrew Huberman permanece escondida da maioria das pessoas? A resposta é desconfortável, mas precisa ser dita. A indústria de autoajuda, lucrativamente, com a sua culpa, lucra com você, permanecendo quebrado. Pense nos livros mais vendidos sobre relacionamentos. Como ser mais empático, como perdoar mesmo quem não merece, como entender o lado do outro, como evitar conflitos, como ser a pessoa maior. Tudo isso alimenta o mesmo ciclo tóxico. Te mantém culpado, te mantém tentando melhorar para finalmente ser aceito, te mantém dependente de validação externa que nunca vem na medida certa. A verdade que Carl Jung descobriu e que Andrew Huberman está validando com neurociência é radicalmente diferente. Você não precisa melhorar para merecer amor. Você não precisa se tornar mais tolerante com o abuso. Você não precisa perdoar quem não demonstra arrependimento genuíno. Você precisa parar de carregar o que nunca foi seu para carregar. A culpa que sente não é evidência de que você é uma pessoa ruim. É evidência de que foi programado
por pessoas que precisavam te controlar. Carl Jung chamou isso de integração da sombra, mas não da sua sombra, da sombra do narcisista que você introjetou. Essa distinção é crucial e quase nunca é feita corretamente. Quando uma criança cresce com um pai ou mãe narcisista, ela não tem escolha. Sua sobrevivência, física e emocional, depende de agradar esse cuidador imprevisível. Para sobreviver, ela internaliza as regras do narcisista, como se fossem verdades universais sobre como o mundo funciona. Minha necessidade é perigosa, porque quando eu tinha necessidades, eu era punida. Minha voz é problemática, porque quando eu falava, eu era silenciada. Minha existência autônoma é uma ameaça, porque quando eu tentava ser eu mesma, eu era rejeitada. Essas crenças não são suas. Você não nasceu com elas. São implantes psicológicos inseridos antes que você tivesse capacidade de questionar. E a culpa que você sente quando viola essas crenças não é sua consciência moral falando. É a voz do narcisista ecoando dentro de você. Décadas depois que o condicionamento original aconteceu, você carrega uma estação de rádio na sua mente que transmite as mensagens dele 24 horas por dia. E o pior, você acha que essa voz é sua. A neurociência confirma isso de uma forma que deveria assustar qualquer pessoa que trabalha com desenvolvimento humano. Pesquisas de 2024 sobre trauma relacional mostraram que padrões de apego, formados nos primeiros 24 meses de vida, moldam permanentemente a arquitetura neural. Não apenas influenciam, moldam fisicamente. O Dr. Alan Shore explicou no Huberman Lab, em novembro de 2024, que o hemisfério direito do cérebro, responsável por processar emoções e relações interpessoais, é literalmente esculpido pela qualidade do vínculo com o cuidador primário, os neurônios que se conectam, as sinapses que se fortalecem, as redes que se formam. Tudo isso é determinado pela qualidade emocional dos primeiros relacionamentos. Se esse cuidador era narcisista, seu hemisfério direito desenvolveu características específicas: hipervigilância para as emoções do outro, sensibilidade extrema para detectar mudanças de humor, capacidade de antecipar necessidades antes que sejam expressas e, simultaneamente, supressão das suas próprias emoções e necessidades. Seu cérebro aprendeu que suas emoções eram irrelevantes ou perigosas e que a única forma de estar seguro era monitorar constantemente o estado emocional de quem podia te machucar. Isso não é metáfora, é neuroanatomia, é estrutura física do seu cérebro, moldada por experiências que você sequer lembra conscientemente. Então, o que acontece? Quando a culpa finalmente morre, o narcisista entra em pânico absoluto. E isso não é exagero, nem figura de linguagem. O método Grey Rock, documentado exaustivamente em pesquisas de psicologia clínica e validado por especialistas, como a doutora Ramani Durvasula, mostra um padrão consistente. Quando você para de reagir emocionalmente ao narcisista, quando você se torna previsível, entediante, sem drama, ele escala os comportamentos antes de desistir. Ele tenta de tudo que funcionou antes: acusações mais intensas, vitimização mais dramática, ameaças mais explícitas, tentativas de despertar ciúmes, aparições inesperadas, mensagens carregadas de gatilhos emocionais. Tudo isso acontece porque o suprimento narcísico dele depende da sua reação emocional. E a reação que ele mais cultivou em você durante anos foi a culpa. Ele sabe exatamente quais palavras usar,
qual tom de voz adotar, qual expressão facial fazer, para apertar o botão da culpa dentro de você. Quando esse botão para de funcionar, ele perde a ferramenta mais poderosa do arsenal dele e entra em desespero. A doutora Becky Kennedy explica que o narcisista depende de suas reações emocionais como um viciado depende de uma substância. A neurociência do vício mostra que o sistema de recompensa do cérebro narcisista foi calibrado para receber dopamina através da validação externa e do controle sobre outros. Quando você para de reagir, ele experimenta uma forma de abstinência neuroquímica real. Irritabilidade, ansiedade, depressão, raiva desproporcional, comportamentos erráticos. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Ele não está sentindo sua falta. Ele está sentindo falta do poder que tinha sobre você, da capacidade de acionar sua culpa com uma palavra, com um olhar, com um silêncio estratégico. Quando essa alavanca para de funcionar, ele perde o interesse. Não porque te amou e superou o luto, não porque encontrou alguém melhor, mas porque você deixou de ser útil como fonte de suprimento narcísico. Você se tornou um investimento que não dá retorno. E narcisistas não desperdiçam energia em investimentos que não rendem. Carl Jung previu essa dinâmica com precisão impressionante quando escreveu sobre a relação complementar entre empaths e narcisistas no início do século XX. Ele disse que nossas sombras se formam na infância, moldadas por experiências que nos ensinam quais partes de nós mesmos são aceitáveis e quais devem ser escondidas para garantir amor e sobrevivência. Para o futuro narcisista, vulnerabilidade e dependência emocional foram punidas ou envergonhadas. Mostrar fraqueza era perigoso. Precisar de ajuda era humilhante. Então ele enterrou essas qualidades na sombra. Elas ainda existem, mas são negadas, projetadas em outros, desprezadas. Para o futuro empath, assertividade e priorização de si mesmo foram criticadas. Ter necessidades era ser problemático. Defender limites era ser difícil. Dizer não era ser cruel. Então, ele enterrou seu poder pessoal na sombra. A capacidade de se proteger, de dizer basta, de priorizar a si mesmo. Todas essas qualidades necessárias para uma vida saudável foram exiladas para o inconsciente. E quando o narcisista e o empath se encontram, as sombras dançam em uma coreografia perfeita de destruição mútua. O narcisista projeta sua vulnerabilidade negada no empath, vendo no empath tudo que ele despreza em si mesmo e, portanto, precisa controlar e eventualmente destruir. O empath projeta seu poder negado no narcisista, vendo no narcisista a força, a confiança, a capacidade de priorização que ele mesmo não consegue acessar, e ambos ficam presos nessa dança até que um deles acorde. A cura não vem de tentar mudar o narcisista. Isso precisa ficar absolutamente claro. Uma meta-análise de 51 estudos envolvendo 37 mil participantes mostrou de forma conclusiva que narcisistas raramente mudam. Os traços de personalidade são estáveis ao longo do tempo. Intervenções terapêuticas têm eficácia limitada. E mesmo quando há alguma mudança mensurável, ela geralmente não é suficiente para tornar o relacionamento saudável. A fantasia de que seu amor vai curar o narcisista é uma armadilha que te mantém presa no ciclo. A cura vem de reconhecer e integrar sua própria sombra. Para o empath, isso significa algo específico e desconfortável. Significa abraçar seu direito de estabelecer limites sem culpa. Significa reconhecer suas próprias necessidades como legítimas e não negociáveis. Significa aceitar seu valor inerente, independente do que você faz pelos outros. Significa recuperar as partes de si mesmo que foram exiladas para sobreviver na infância. A assertividade, a capacidade de dizer não, o direito de ocupar espaço. Carl Jung chamou isso de integração dos opostos.
a conjunktio que produz o self integrado. O empath, que antes era autossacrificante até a exaustão, agora carrega tanto compaixão quanto discernimento, tanto abertura quanto proteção, tanto amor pelos outros quanto amor por si mesmo, tanto capacidade de dar quanto capacidade de receber, tanto generosidade quanto limites. Essa é a pessoa inteira que emerge quando a culpa morre. E aqui que o protocolo prático começa. O protocolo híbrido de 5 fases para matar a culpa crônica e libertar sua psique da sombra do narcisista. Esse protocolo combina as descobertas de Jung sobre psicologia profunda com as validações neurocientíficas de Andrew Huberman sobre plasticidade cerebral. Fase 1 é reconhecimento. Você precisa desenvolver a capacidade de identificar quando a culpa que sente é legitimamente sua e quando é projeção introjetada. Praticamente, isso significa que toda vez que sentir culpa, você para e faz uma pergunta específica. Eu causaria esse mesmo sentimento em uma pessoa com autoestima saudável que não teve minha história de condicionamento? Se a resposta for não, se uma pessoa normal não sentiria culpa por essa mesma ação, a culpa não é sua, é um resíduo do condicionamento narcisista. É a voz implantada que ainda opera dentro de você. Reconhecer isso não elimina imediatamente a culpa, mas começa a criar um espaço entre você e a emoção. Você não é mais a culpa. Você é alguém que está observando a culpa. Fase 2 é rastreamento de origem. De onde vem essa crença de que você não pode priorizar suas necessidades? Quem especificamente te ensinou isso? Em que idade aproximada esse aprendizado aconteceu? Qual foi a consequência quando você tentou ter voz própria? O que aconteceu quando você disse não pela primeira vez? Essas perguntas não são para culpar seus pais ou cuidadores. Não é sobre apontar dedos. É sobre entender a arqueologia da sua psique, sobre mapear como as crenças limitantes foram construídas, tijolo por tijolo, ao longo de anos. Fase 3 é neuroplasticidade dirigida. É aqui que Andrew Huberman entra com força total. Ele ensina que a plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões, requer 3 elementos fundamentais: urgência emocional, foco intenso e sono de qualidade. Você precisa criar um senso de urgência emocional em torno de novos comportamentos. Seu cérebro precisa entender que mudar é importante, não apenas interessante. Depois, você precisa focar intensamente durante períodos de aproximadamente 90 minutos. E, finalmente, precisa dormir bem para que o cérebro consolide as novas conexões durante o sono profundo. Praticamente, isso significa escolher uma situação específica na sua vida onde você normalmente sentiria culpa por se proteger. Pode ser dizer não para um pedido inconveniente, ou deixar de comparecer a algum evento familiar, ou até mesmo recusar uma tarefa no trabalho. Pode ser simplesmente não responder a uma mensagem imediatamente. Pode ser priorizar seu descanso, ao invés de se sentir obrigado a resolver o problema de alguém, e então agir deliberadamente de forma diferente do que o seu condicionamento manda. Não fazer o que a culpa quer que você faça, suportar o desconforto intenso que vai surgir e repetir esse novo comportamento consistentemente, até que seu cérebro forme novos circuitos. A fase 4 é a imaginação ativa. Essa é a técnica de Carl Jung, que Andrew Huberman validou sem saber, através de pesquisas sobre visualização e a rede de modo padrão. Você entra em um estado relaxado, fecha os olhos e visualiza sua culpa como uma entidade separada de você. Deforma ela. Que aparência ela tem? Que cor? Que textura? Ela tem voz? Como ela se move? E então, você conversa com ela. Pergunta de onde ela veio.
o que ela quer de você, o que ela está tentando proteger, que função ela acha que está cumprindo. Carl Jung descobriu algo revolucionário sobre estados emocionais. Quando damos forma a eles e dialogamos com eles, eles perdem o poder autônomo sobre nós. A culpa deixa de ser algo que você é e se torna algo que você tem. Uma parte que pode ser negociada, transformada e, eventualmente, liberada. Pesquisas de 2024 sobre a rede de modo padrão confirmam que processos imaginativos ativam as mesmas regiões cerebrais que experiências reais. Você pode literalmente reprogramar sua relação com a culpa através de visualização guiada repetida. A fase 5 é integração e libertação. Essa é a fase que a maioria nunca alcança, porque desiste antes, porque é desconfortável demais, porque requer soltar coisas que você segura há tanto tempo, que parecem parte da sua identidade. Integração significa aceitar completamente que você foi condicionado, que não foi sua culpa ter sido condicionado, que você era uma criança, sem poder de escolha, e que agora, como adulto, você tem escolha. Você pode continuar operando pelo programa antigo, ou pode deliberadamente instalar um novo. Libertação significa soltar a identidade de vítima. Isso é controverso, mas precisa ser dito. A identidade de vítima pode se tornar confortável. Pode explicar por que sua vida não está como você queria. Pode justificar por que você não toma riscos. Soltar essa identidade significa assumir responsabilidade total pelo seu futuro, não pelo que aconteceu, mas pelo que você faz a partir de agora. Libertação também significa soltar a esperança de que o narcisista vai mudar. Essa esperança é uma corrente que te mantém preso. Enquanto você espera a mudança dele, você não avança na sua própria vida. Soltar significa aceitar que ele é como ele é, que nada que você faça vai transformá-lo e que seu trabalho não é consertá-lo. Seu trabalho é consertar sua própria vida. E libertação significa soltar a fantasia de que se você tivesse sido diferente, teria sido amada corretamente. Essa é talvez a crença mais dolorosa de soltar. A ideia de que havia algo que você poderia ter feito, alguma forma de ser que teria merecido amor. Nada disso era sobre você. Narcisistas não têm capacidade neurológica de amar da forma que você entende amor. Eles têm capacidade de usar, de extrair, de consumir. E você foi usada. Reconhecer isso, sem sentir culpa por ter sido usada, é o marco final da cura. O que acontece após essas 5 fases é o que Carl Jung chamou de individuação, o processo de tornar-se inteiro. Você não se torna perfeito. Perfeição é uma meta narcisista. Você se torna inteiro, carregando luz e sombra, integradas na mesma pessoa, capaz de amar profundamente, sem se perder no outro, capaz de se proteger, sem se fechar completamente para a vida, capaz de sentir as emoções dos outros, sem automaticamente absorvê-las como suas, capaz de ter compaixão sem se destruir, capaz de dizer não, sem culpa paralisante. Essa é a pessoa que o narcisista nunca imaginou que você poderia se tornar, porque ele precisava que você permanecesse fragmentada, precisava que a culpa fosse seu botão de controle permanente, precisava que você continuasse acreditando que era defeituosa e que só ele poderia tolerar seus defeitos. Quando esse botão para de funcionar, quando você integra sua sombra e mata a culpa crônica, ele perde todo o poder que tinha sobre você, não gradualmente, completamente, de uma vez. Você acabou de receber informação que a maioria dos terapeutas nunca vai te dar dessa forma integrada, que conecta Carl Jung e Andrew Huberman, psicologia profunda e neurociência,
que sua culpa crônica não é evidência de que você é uma pessoa ruim. É evidência de que você foi programada por pessoas que precisavam controlar você para satisfazer suas próprias necessidades narcísicas. Que seu sistema nervoso hipersensível não é uma fraqueza ou defeito. É uma característica que deveria ser dom, mas foi explorada como vulnerabilidade, e que a neurociência moderna está validando ponto por ponto tudo o que Carl Jung intuiu há mais de um século sobre a psique humana. Se esse conteúdo mexeu com algo profundo dentro de você, se revelou uma verdade que você sentia intuitivamente, mas não conseguia articular com palavras, considere apoiar o trabalho deste canal. O Super Thanks não é apenas apoio financeiro. É você dizendo claramente: continue revelando o que outros escondem. É você se posicionando publicamente como alguém que valoriza conhecimento, que integra psicologia profunda com neurociência de ponta. Cada clique no coração dourado financia diretamente a próxima revelação. Financia as horas de pesquisa, financia a integração de fontes que normalmente não conversam entre si. Agora eu preciso ouvir de você nos comentários. Qual foi o momento exato na sua vida em que você percebeu que sua culpa não era realmente sua, que você estava carregando uma carga emocional que nunca te pertenceu em primeiro lugar? Ou você ainda está nessa jornada de descoberta, ainda separando o que é seu do que foi implantado? Dividir sua história aqui pode ser exatamente o gatilho que outra pessoa precisava para começar sua própria jornada de libertação. Comentários detalhados e específicos ajudam o algoritmo a mostrar este vídeo para quem realmente precisa vê-lo. E quem precisa são os milhares de paz, ainda presos neste momento, no ciclo de culpa que algum narcisista plantou neles, anos ou décadas atrás. Seja a pessoa que quebra esse ciclo para alguém que você nunca vai conhecer.